Daniel, antes da gente começar qualquer conversa, eu quero colocar aqui um vídeo de um Red Pill que tem bastante seguidores no Instagram e que ele decidiu fazer uma fala na casa dele, tá? Na casa dele para amigos. E essa fala, ela é bem didática de toda a podridão que essa gente representa. Então eu vou colocar aqui para depois a gente conversar. Mentira! Sai! Deixa essa molecada pra trás! Começa a se juntar com o homem, começa a sentir a porra do fogo no teu osso, a pressão no teu peito, pra falar, eu posso! Porque eu governo sobre todas as coisas. Foi assim que meu pai falou que eu tenho que ser. Sai daqui, sujeito homem! Começa a honrar tua família e bota a porra do dinheiro dentro de casa. Você não pare, você não menstrua, você não precisa ter confusão mental ou se maquiar, você só precisa fazer dinheiro, porra! Então faz! É só isso! Esse é o teu trabalho! A gente foi feito para plantar, caçar, defender a nossa tribo de outra tribo. E a gente se perdeu na curva. A gente se tornou uma franguinha. É um passo para começar a dar o cu. É um passo para começar a dar o cu. Coisa impressionante, né? O Daniel, a parte que mais me chama atenção é quando ele diz: a gente não menstrua, a gente não tem confusão mental. Né? Ele deixa bem claro como que ele vê as mulheres, né? E depois ele traz elementos da pré-história, né? A gente foi feito para caçar, a gente foi feito para defender a nossa tribo de outras tribos, então é isso que a gente tem que fazer. Aí a pergunta que eu te faço é: eles estão escalando, literalmente, agora subindo morros, inclusive com os legendários, mas eles estão escalando, eles estão politicamente posicionados, eles estão nas igrejas. Os legendários são majoritariamente evangélicos, a totalidade são religiosos, majoritariamente evangélicos. A gente está mapeando isso enquanto república, enquanto democracia, ou não tem como mapear, não tem o que fazer, e eles vão se expandindo, e nós não temos antídotos. É evidente que eu estou querendo trazer para ti uma questão muito bem específica, eu estou falando em relação ao que eles estão fazendo na cabeça dos jovens, porque eles já estão dentro das escolas, e não faz tão pouco tempo assim. Nada está sendo feito, nada será feito, alguma coisa pode ser feita? Bom, Viário, uma questão, aliás, são três questões muito difíceis de responder, porque eu lamento dizer isso, mas eu não posso fugir daquilo que eu tenho visto e daquilo que eu tenho observado e, inclusive, tenho pesquisado. Eu não posso fugir do fato de que muito pouco tem sido feito. Na prática, existe uma conivência enorme da sociedade em relação a esse tipo de comportamento de ódio. Esse é um mês interessante, porque é um mês em que esse debate está sendo interessante nesse sentido, né, de que esse debate está sendo feito. Todo mês de abril, por conta até do fenômeno dos ataques às escolas, de Columbine, de outros ataques que ocorreram no mês de abril, aqui no Brasil, realengo, a gente aprendeu que esse mês é um mês delicado e, de alguma forma, a imprensa, os veículos de comunicação progressistas, a imprensa hereditária, ela tem ajudado a problematizar o tema, porém não com a profundidade que é necessária. Então, a realidade é que é um tema em que há conivência das autoridades para o enfrentamento dessa questão. Há uma conivência, inclusive, com uma ideia de que eles estão exclusivamente professando uma visão política, e não existe visão política numa democracia pautada em ódio. Você pode ter rivalidade na política, você vai divergir. Eu, por exemplo, sou do campo da esquerda, eu vou divergir de quem é do campo do centro, da direita, vou divergir em absoluto de quem é da extrema-direita, mas a divergência ela tem que ser estabelecida dentro de uma regra democrática, em que nenhuma atitude de nenhum campo político pode significar a supressão do outro. Porém, o que está acontecendo é que, sob a desculpa de que é uma visão política ou uma visão religiosa, o que é muito mais perigoso, e você bem essa questão na sua introdução,
existe uma conivência e uma permissividade para que esse discurso continue acontecendo e para que exista uma organização social ou um conjunto de organizações sociais que promovem esse discurso e articulam politicamente essas pessoas. Então, você deu o exemplo do Legendários. Eu, de fato, Viaro, antes de estar aqui conversando com você, te ouvindo, eu não conhecia. Então, você que me apresentou hoje. E deixa eu só te fazer um complemento. Eu venho falando no DCM em Legendários há pelo menos 4 meses. Agora é que começaram a me dar ouvidos. Tá? Porque agora estourou na rede. Tá? Mas eu venho falando há 4 meses. E por que, Daniel? Desculpa te interromper, já te devolvo a palavra. Imagina. Por que eu estou falando há 4 meses? Eu já falei para as pessoas várias vezes e ninguém acredita. Porque o meu algoritmo só me entrega merda. Porque eu treinei o meu algoritmo para isso. Entende? Ele só me entrega. Então eu fico sabendo muito antes. Eu sou o cara que assisto um culto do Malafaia por semana, no mínimo. Então, o algoritmo me entrega isso. Só que o pessoal acha que é besteira, agora estão vendo o problema. Te devolvo a palavra. Que loucura, não? E parabéns pela tua resiliência. Isso sim é resiliência. Resiliência, você é professor como eu, você sabe disso, né? Resiliência é uma palavra que ficou muito mal colocada, né, no debate público, porque para o neoliberalismo, na prática, resiliência é você aceitar a injustiça. Uhum. Na realidade, e na sua postura, resiliência é conseguir assistir um culto professado por uma pessoa que se dedica muito pouco às questões religiosas, se comparado às questões políticas e o quanto que os seus argumentos resultam em questões políticas, né, em tentativa de disputa do poder. E é claro que eu estou falando do culto desse cidadão que você, por dever de ofício, tem a coragem e a resiliência de assistir. Agora, o que ocorre, Viário? Então, o primeiro ponto é essa permissividade, né, que eu vinha falando em relação ao discurso de ódio. O segundo ponto é que, diante da permissividade, que já é absurda, existe um outro problema que eu considero da maior gravidade, é que os governos não se organizam contra o discurso de ódio. Eu desafio a citar um governante ou uma governante que enfrentem o discurso de ódio de maneira frontal. E eu espero que eu esteja errado. Mas a gente não vai encontrar nome algum. E com isso eu não estou criticando só um partido, ou criticando só algumas forças, eu estou criticando o conjunto da política brasileira. Porque mesmo o militante de extrema-direita, por mais difícil que isso seja, ele deveria enfrentar o discurso de ódio, ele deveria ir contra o discurso de ódio. Ainda que a extrema-direita, parte significativa dela, é tão permissiva como também promove o discurso de ódio, né? É importante sempre frisar isso. Então, eu não estou aqui entrando num erro argumentativo. O problema concreto é que a sociedade brasileira, e eu poderia falar da sociedade estadunidense, poderia falar da sociedade italiana, da sociedade suíça, as sociedades daquilo que se convencionou chamar de Ocidente, ou no nosso caso, que somos satélites do Ocidente, são sociedades que estão promovendo o discurso de ódio. Então, nada é feito porque há permissividade, nada é feito porque existe também uma dificuldade dos governantes de respeitar as constituições, respeitar a Declaração Universal dos Direitos Humanos e enfrentar o discurso de ódio. Como a gente não pode acreditar que são todos ingênuos ou que não têm força, então existe uma decisão política de não enfrentamento por muitos dos governantes. E aí tem a terceira questão, né? O que fazer diante disso? Um caminho é fundamental, a comunicação pública, que é o que você está fazendo aqui. Outro caminho é essencial também, que é a educação. E veja como eles são hábeis, Viário. Eles tentaram travar essa ação educacional por meio do Escola Sem Partido lá atrás. Você frequenta escolas públicas como eu. Você sabe disso. Uhum. As escolas privadas ainda é mais difícil ainda. Mas as escolas públicas atendem 85% do alunado brasileiro. São 39 milhões de estudantes. Deveria ser mais, inclusive, tem gente ainda fora da escola. Mas são 39 milhões de estudantes que todos os dias úteis vão às escolas, 200 dias letivos, normalmente numa jornada de 5 horas, se não mais, espero que não menos nunca, né? Mas, enfim, ainda existe essa oferta de 4 horas no Brasil, que é um absurdo. Mas todos os dias eles estão lá na escola. E
a escola deveria ser um lugar para promover os direitos humanos, para promover a Constituição Federal e os valores comunitários básicos. Porém, a escola está constrangida a não tratar desses assuntos. Nas escolas públicas, o clima é perigosíssimo para professores que querem tratar desses assuntos. Há uma invasão dos intervalos das escolas com atividades com pastores, influencers, para defender o proselitismo religioso fundamentalista cristão. E eu falo com total propriedade nesse caso, porque eu sou cristão, sou católico. E tenho total aversão a qualquer escola que não seja laica. Exatamente por ser uma pessoa que professa uma religião, eu não admito uma escola que não seja laica. Não admito. E o que ocorre nas escolas? Os professores estão constrangidos, eles estão imprensados, eles não podem tratar do assunto, então eles se limitam a uma perspectiva conteudista que, na prática, pode até formar pessoas que sabem responder bem às avaliações de larga escala e bem no vestibular, mas não vão ser cidadãos preparados para enfrentar a vida, para realizar a sua cidadania, para ter, de fato, sucesso no mundo do trabalho. Então, essa questão é uma questão perigosíssima que a gente está enfrentando, porque há permissividade, que na prática significa até, pela conivência, um estímulo ao comportamento de ódio, e, por outro lado, não há uma ação de reação contra o comportamento de ódio. Por que o governo federal, os governos estaduais, os governos municipais, até agora não lançaram campanhas sólidas, estruturadas, articuladas por todos os entes federados contra o discurso de ódio no Brasil? Por que ninguém te ouviu quando você falou do Legendários? Né? É isso. Né? E eu assumo aqui minha ignorância. Eu ouvi disso hoje. Né? Eu de fato, estou atrasado, está errado, eu tenho que buscar essa informação. Então, esse é o ponto que eu creio que ele sabe como é que eu cheguei no Legendários? Porque para escrever esse meu livro, tá? Para escrever esse meu livro, eu preparei o meu algoritmo, e eu confesso que não preparei assim de qualquer forma. Eu estudei, inclusive, na internet qual era a forma mais rápida de eu educar meu algoritmo, tá? Então eu tomei alguns procedimentos e eu eduquei meu algoritmo para ele me entregar somente o coachismo. E aí o Pablo Marçal foi no Legendários. Foi assim que eu descobri. Foi assim que eu descobri. O Pablo Marçal foi fazer um Legendários e foi divulgar para que mais pessoas fossem. Aí eu peguei, como o meu livro é uma trilogia, eu estou escrevendo o segundo, tem mais uma ponta solta aqui que eu vou ter que trabalhar. E tu sabe, assim como eu, que isso não é, tem uma ponta solta, eu vou citar. Não, tu tem que fazer uma imersão naquilo para saber do que tu está falando. Não tem como ser diferente. E aí eu entrei. Quando eu comecei a falar, Daniel, a página do Legendários Brasil, o perfil do Legendários Brasil, tinha 90 mil seguidores. Olha aqui, 470 mil. Faz 4 meses. Meu Deus do céu. Faz 4 meses, 470 mil. Aí tu vai pegar as postagens, aqui, tá? Uma nova história, venha conquistar sua montanha. O Tirulipa aqui, o comediante aquele já foi também. Um monte de gente famosa ainda. Vamos ver esse vídeo aqui, por exemplo, Olha o Coppola dando palestra para eles, tá? Participando e dando palestra. Olha aqui, pastor Rodrigo Silva, da Igreja Adventista, é doutor em arqueologia, vai em todos os podcasts, participando também. O Tirulipa, o comediante. Olha aí. Nossa, é uma religião, né, cara? Assim, mistura tudo. Sim, e só homens podem participar. Mas tem mulheres aí, Não, mas essas mulheres não estão de laranja. Elas estão visitando esse evento. Quem pode subir a montanha, porque os Legendários é o quê? Tu paga 80 mil reais se tu quer subir em alta escala, porque a divisão de classe está ali dentro também.
Tá? Meu Deus Tu paga 80 mil reais se tu quiser subir em alta escala, como tu pode também te alistar para um evento. Os eventos duram de 7 a 12 dias. Tu pode te alistar e tu não paga nada, mas daí lá no 7 a 12 dias tu vai ser o pessoal que vai servir os outros. E assim vai subindo os valores. Tá? E aí tu fica no meio do mato, tu sobe uma montanha e lá tu vai ter um encontro com Jesus. E lá tu vai ser preparado para ser um melhor marido, um melhor pai, dentro das ideias conservadoras. Vamos ver o restinho aqui. E aí o que acontece, Daniel? Já tem várias coisas acontecendo, como, por exemplo, eles já foram acusados, inclusive, de causar danos à natureza, porque eles estão subindo nas montanhas, nas reservas, sem pedir autorização. E aí ficam lá entre 300 homens destruindo a natureza. Literalmente é isso que eles estão fazendo. Lá basicamente evangélicos. Onde que esse movimento surgiu? Na Nicarágua. Tá? E aí ele vem para o Brasil e agora tem os perfis em todas as capitais, em todos os lugares. Os coaches estão ali, os evangélicos, sobretudo, estão ali. Toda a machosfera, os Red Pill, Sigmas, Incels estão ali. E essas pessoas do tipo Pablo Marçal, Cariani... O Cariani também está envolvido nisso. O Cariani agendou para participar agora, mês que vem, do Legendários de Maio. O Legendários de Maio ele vai estar. Todo mês tem um Legendários. Todo mês tem um Legendário e são vários ao mesmo tempo. É um em cada região do Brasil e do mundo onde eles já estão. Entendeu? Então, as mulheres vão lá se despedir dos maridos, que vão ir com um kit de primeiros socorros e sobrevivência no mato, barraca, e vão subir para ficar lá dentro dessa mata, e lá vão ter um encontro com Deus, vão ter um encontro com o que é ser homem, o que é ser pai, o que é ser provedor. É isso. Né? É isso. E com muito dinheiro arrecadado. Já teve uma morte, tá? O Ministério Público já está providenciando o que tem que ser providenciado. Já teve um que morreu. Morreu num teste de sobrevivência no meio da selva. E já tem um também que saiu do Legendários e denunciou os absurdos que acontecem lá dentro, mas ele denunciou com a cara nublada e com a voz alterada, por medo, e aí a gente está com dificuldade de trazer ele aqui, a gente quer trazer ele aqui para conversar. Entendeu? Meu Deus do céu. Então, isso é o Legendários. Antes eu achava que essa cultura incel, Red Pill, ela tinha se limitado à bolha, porque são bolhas que convergem, Ziaro. Eu não sei se você vai concordar comigo, mas assim, tem a bolha maromba, ela converge com a bolha da criptomoeda, que converge com a bolha Red Pill, e que ao mesmo tempo converge com a bolha maromba também. Aí tem a bolha dos gays. O 38ão, né? Renato 38ão. Ele é criptomoeda Red Pill. Então, ele é uma intersecção, né? Uhum. Aí você tem a bolha do futebol, que ela não converge tanto com essas bolhas, mas algumas pessoas participam. No fundo, quando você vai ver, existe todo um ecossistema na internet, especialmente no YouTube, da intersecção disso tudo, que na prática o Legendários ele afirma uma camada acima disso tudo, porque ele une todas essas bolhas, né? Sim, ele tem uma estrutura de survival, ou de no limite, que a Globo tinha, né? É aquela estrutura de ir para o meio da selva com muito elemento militar. Muito elemento militar. Outra bolha. Exatamente. O elemento militar, o predomínio da violência, né? A cultura da violência.